Bom dia, estudantes! Bem-vindos de volta às nossas aulas online. Espero que vocês estejam bem, tomando as medidas de precaução no combate ao coronavírus, usando máscara quando sair de casa, ficando em casa o máximo que possível, usando álcool em gel para higienizar as mãos ou lavando as mãos com água e sabão e mantendo-se informado, buscando informações em sites seguros, jornais de grande circulação e com credibilidade, mantendo-se informado e evitando as notícias falsas. Bom, estamos vivendo um momento pandêmico difícil para todos nós. O mundo está passando por este momento, não só nós aqui moradores de Anápolis, mas o mundo inteiro. Eu sei, você sabe, nós sabemos que as aulas remotas, elas não são iguais às aulas presenciais. Precisamos do contato, do diálogo, dos argumentos, do debate de opiniões dentro de sala de aula. Mas, no momento, é o que nós podemos oferecer. Não podemos nos encontrar na escola, interagir, mas nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho e contar com a sua colaboração, no sentido de conscientizar-se desse novo normal, deste período que nós estamos vivenciando, fazendo a sua parte, assistindo aos vídeos, fazendo seu autoestudo, tendo mais autonomia, que faça um cronograma, estabeleça uma rotina do período escolar para que você possa fazer as atividades. E eu estarei sempre aqui para tirar as suas dúvidas e questionamentos sobre os objetos do conhecimento que nós iremos explorar. Então, nós vamos falar, o que nós iremos trabalhar. Mais uma vez, sejam bem-vindos de volta. E logo estaremos juntos em uma sala de aula. Com certeza. Eu acredito e espero que você acredite também. Então, enquanto isso, vamos fazer a nossa parte. Então, faça a sua parte, faça o seu trabalho e conte comigo. Estarei aqui, certo? Então, nós temos uma proposta de trabalho. Primeiro vamos falar um pouquinho de alguns temas que nós trabalhamos, nós começamos a trabalhar em janeiro. São 2 eixos temáticos muito importantes e que nós vamos continuar a trabalhar, que é o coronavírus, que nós começamos em janeiro, antes mesmo de ser decretado a pandemia, um estado de emergência global, e também as notícias falsas, que nós sempre enfatizamos, trabalhamos mecanismos para que você investigue, comprove, no sentido de não divulgar e não publicar e não acreditar nas notícias falsas. Então, a proposta de trabalho, nossos objetos de conhecimento, vão vir todos lá na folha, mas nós sabemos que na língua portuguesa nós trabalhamos com textos, sim? Os textos, eles pertencem a diversos gêneros, correto? Então, nós trabalhávamos com a esfera jornalística, midiática, Estudamos memes, cartoons, analisamos, interpretamos, produzimos vários, posts, charges, artigo de opinião, diversos textos, editorial, história tira em quadrinhos. Então,
Então, nós sabemos que quando se quer produzir um texto, por exemplo, eu quero homenagear a minha mãe, aí eu falo assim, eu quero fazer um poema. Aí eu faço um texto, eu sei que é um poema e vou estabelecer, né, as características, né, construo aí o meu texto nas características do poema. Então, o que nós vamos trabalhar, ou seja, vamos imaginar que eu quero vender esse vaso, certo? Qual seria o gênero que eu utilizaria para vender este vaso? Esse arranjo com flores. Sim, é isso mesmo, um anúncio. Sim, é o que nós iremos trabalhar. Anúncio publicitário e anúncio de propaganda. Aqueles textos que circulam aí, tem folheto, tem cartaz, tem próprios para o Facebook, tem próprios para o Twitter, tem vários BuzzDoor que vem na traseira do ônibus, né? Aqueles painéis publicitários que nós costumamos chamar de outdoor. Então, se eu quero vender esse produto, como eu já falei, então nós já sabemos que o gênero que eu vou usar é o anúncio. Nós sabemos isso aí, desse contato. A sociedade já nos diz que nós devemos fazer um anúncio aí. Então, eu vou estabelecer, fazer o meu texto, né, de acordo com as características do anúncio. Então, para fazer este anúncio, esse texto, né, eu vou pegar o meu produto, né? Com certeza vou colocá-lo com uma imagem, vou estabelecer um título, né? Tenha um jardim dentro da sua casa, floresça os ares da sua casa, não sei o título. Então, eu ponho o título, vou colocar a imagem do meu arranjo, vou criar um texto, né? Seja criativo, compre um vaso e decore a sua casa, seja elegante em todos os momentos, ou acompanhe o seu jantar, compre um, não, compre um, né? Pague um e leve dois, eu ia falar compre um, pague dois, pague um e leve dois, acesse o site, venha na nossa loja e vou, logicamente, adquira esse arranjo maravilhoso que vai iluminar a sua casa, é a estrela do seu jantar. Então, eu vou usar essa linguagem conotativa. Você que está aí, compre agora, não perca, né, a oportunidade de adquirir este produto. E vou deixar minha marca, uma logomarca e um slogan, né? Faça a sua vida em flores. Viva a sua vida em flores. Então, tem tudo a ser para construção, vou fazer uma pesquisa de mercado, ou mesmo vou contratar uma agência, né, de marketing para buscar quem vai comprar meu produto. Então, o anúncio publicitário, ele vai vender um produto. Então, se você quer vender um produto, você vai anunciar, fazer um anúncio de diversos. Então, nós chamamos, vamos fazer uma campanha. Então, eu faço uma campanha, faço cartaz, faço várias peças publicitárias. É mais fácil nós falarmos de peça, porque às vezes o cartaz tem metragem, né? O pôster tem metragem, alguns têm metragem, então a gente fala uma peça, pode ser um pôster, pode ser, né, um folheto, não sei, né? Então, nós podemos fazer isso aí. E nós temos também o anúncio, né, de propaganda, que vem aí vender não um produto ou um serviço, ele vem vender uma ideia ou transmitir aí, passar um alerta, uma conscientização para a comunidade. Então, geralmente o anúncio publicitário, ele vende um produto ou um serviço, e já o anúncio de propaganda, ele vai passar uma ideia ou algum meio, uma conscientização, um alerta da população, no caso, né, da pandemia, né, várias instruções, né, como você deve se comportar agora nesse novo normal, seguindo todos os protocolos da nossa cidade, né, estabelecidos aí pelo
pela gestão municipal, pelo prefeito, né? Seguir todas as orientações e também da parte científica que cuida disso aí. Então, o anúncio publicitário e o anúncio de propaganda é o que nós vamos estudar, esse gênero discursivo anúncio. Então, é muito importante, eles circulam a todo momento ao nosso redor. Nós recebemos folheto dentro de carro ou pelas ruas, vimos, né? Aí, andando pela cidade, nas vitrines, na televisão, rádio, né? Revistas, jornais, na internet. Hoje nós buscamos um produto lá na internet, procuramos por alguma coisa pelo seu telefone e logo começa a vir mais anúncios, porque eles vão seguindo, né? Você conhece o seu gosto, você clicou um like em alguma coisa e eles vão te conhecendo e te mostrando ali o anúncio. Então nós devemos ser bastante conscientes em relação, quando eu falo de anúncio publicitário que vende, se aquela empresa ela tem um contato, se ela vende produtos, se ela não devassa a natureza e outras, as sociedades, se o preço é acessível, toda aquela análise, né? Porque a gente vê que atrás do consumo tem todo um contexto que ele quer que você adquira. Então, o produto. Então, ele vai tentar te convencer de todas as maneiras. Ou imagine se eu quisesse vender esse vaso e aí eu contrato a Jade Picon, a Gabriela Priori, ou também o Gustavo Lima e a esposa, o Bruno Gloriasso, para poder vender o produto. Então as pessoas vêm na casa e vai gostar e às vezes vai comprar. Então tem várias estratégias que as pessoas, né, quem vai construir o anúncio vai utilizar. Então usa muito o pronome você, usa muito o imperativo compre, acesse, venha, né? E mesmo os de propaganda, né? Doe agora, contribua, faça a sua parte, use máscaras, todos no imperativo. E sempre falando assim com a segunda pessoa, você. Então, tem várias estratégias, perguntas e respostas, né? Contrato com celebridades, às vezes profissionais, né? Daquele segmento que está relacionado ao produto. Então, ele estabelece o seu produto, ele vende, faz uma pesquisa de mercado, o público que atingir, a linguagem que vai utilizar, qual é o meio, né? Vários que ele vai divulgar esses textos. Então, como esses textos circulam nesse redor, nós temos que ficar atentos e fazer as leituras e ver o que está por trás ali, porque não é tão simples, não é só aquele papel. Teve toda uma construção. Então, a gente vai analisar a posição de imagem, o que quer dizer, tem ainda a nossa análise, ou seja, de consumo consciente sobre aquele produto, todas aquelas discussões que a gente costuma fazer na sala de aula sobre textos. Neste caso específico, nós vamos trabalhar primeiramente com os anúncios, tanto de publicidade e anúncios de propaganda. Então, só para você diferenciar, não fique preocupado. Então, falo em peça publicitária, às vezes aparece pôster. Então, quando eu falo uma peça publicitária, você vai analisar se vende um produto ou se às vezes vende uma ideia ou, né, traz alguma conscientização, outro ideia, assim, vende um serviço, né? Então, na verdade, ele quer divulgar aquele assunto. Eu acho que nós vamos visitar o site do Ministério da Saúde, no que se refere a propaganda, né? A anúncio de propaganda, e eu acho que, imagino, não tenho certeza que é da Hortifruti, né? Hortiflix, para ver alguns dessa empresa que faz alguns anúncios bastante interessantes. Então, o nosso trabalho é esse, né? Com o gênero discursivo anúncio. Nós vamos explorar semioses, aspectos linguísticos, por que ele usou um verbo, por que ele usou aquela frase, quantas orações, por que foi aquela palavra, por que ele usou aquele adjetivo, qual a posição, qual a relação entre quem está vendendo com o seu consumidor, que relação que estabelece, né? E toda essa análise que nós costumamos fazer. É muito importante fazer a leitura, né, de todos os elementos que constituem, né, o anúncio, que seja publicitário, que seja de propaganda, ou em suma,
analisar essas peças publicitárias, né? Então, nós sabemos que tem um projeto da CEMED, né, Secretaria de Educação de Anápolis, que nós trabalhamos talentos do coração que tem as cores, sim? Então, a cor do mês de agosto é a cor marrom. A cor marrom, ela simboliza responsabilidade. Então, a proposta que eu tenho para você é que você seja responsável. Seja responsável com o seu estudo online, as suas aulas remotas, assiste os vídeos, crie o seu cronograma, estabeleça os seus horários de estudo, faça pesquisa. É muito importante ter um estudante pesquisador que vai atrás, busca mais conhecimento e sempre pesquisa e tem dúvida, pergunta para aumentar, expandir. E se você faça a sua parte, eu também estarei aqui para tirar as suas dúvidas e que esse aprendizado possa ser concretizado, né? Essa aprendizagem, ela pode ser desenvolvida, concretizada aí nesse processo. Então, nosso trabalho nós sabemos que a língua portuguesa nós trabalhamos com textos. E especificamente nós vamos trabalhar com esses textos pertencentes ao gênero discursivo. Isso não quer dizer que nós não vamos trabalhar com outros, né, gêneros. Deve aparecer outros aí. Nós devemos trabalhar tudo envolvendo anúncio, mas pode aparecer uma letra de música, um post, um meme, né? Vamos ver o que tem aí. Então, falando na cor marrom e falando em anúncio, então a proposta que eu tenho é essa. Seja responsável. Então, o que eu preparei? Você vai receber, você vai poder perceber melhor, né? Que está aqui. Então, como nós vamos trabalhar um anúncio, no caso aqui eu construí um anúncio de propaganda para persuadir o meu leitor que ele não deixe ser manipulado por notícias falsas ou fraudulentas, ou que nós chamamos de fake news. Então, nós sabemos que eu decidi fazer isto, fazer uma peça publicitária, então eu sei que eu tenho que seguir algumas características. No geral, tem alguns elementos. Então, nós temos o título, né? Tá aqui, você vai ver aqui, a educação é a melhor defesa, né? Contra a manipulação, ou seja, que as notícias falsas não manipulem, né? Você não seja manipulado pelas notícias falsas. Então, eu uso toda essa imagem, depois você pode perceber aí que tem uma marionete, né? Um bonequinho sendo manipulado pelos vários telefones aqui com notícias falsas. E aqui eu tenho a mensagem, né? Seja responsável, informe-se, pesquise e comprove. Diga não à desinformação. Então, no geral, então eu tenho o título, né? A imagem, o texto que não está dando para você ver, mas você pode ver depois pelo celular, né? Que vai estar postado aí. Aqui eu tenho, nesse pequeno círculo aqui, nós chamamos de logomarca. Eu coloquei PPS, Patrícia, né, Parreira da Silva, meu nome, como se fosse o meu logo da minha empresa. Vamos supor que eu tenho uma empresa de marketing, né? Aliás, eu consultei até um neuromarketing, né? Usando a neurologia, o neuromarketing para mexer com a cabeça das pessoas, né? Eles usam essa estratégia, né? E logo aqui, logo junto com a logomarca, não especificamente, pode vir em outro lugar, né? Às vezes o título é centralizado, às vezes tem subtítulo, às vezes o título pode estar no meio, né? Mas às vezes tem título. E aqui vem chamado slogan. Quem nunca ouviu aquela? Red Bull te dá asas, né? Aqui a vida é uma estrela, que mais? Seja o que você quiser, do Boticário, né? Tem vários slogans aí, aquela frase de efeito que vai pela campanha junto aí com a logomarca, correto? Então, nós temos título, nós temos a imagem, lógico que eu quero vender, eu quero convencer, eu vou usar a imagem, a mensagem que eu quero passar, o slogan que vem geralmente, nem sempre, mas geralmente uma frase de efeito, né?
uma frase de efeito e junto com o logomarca, que seria, né, um símbolo aí da empresa, o que está fazendo o anúncio aí, correto? Então, esses são os elementos. Lógico que vai ter anúncios que vai ter esses ou não. Nós temos também os anúncios televisivos, né, os anúncios que são veiculados em diversos meios, depende desse anúncio, de como vai ser veiculado, vai criar, né, esse anúncio. Então, nós temos que ficar bastante atentos. Tem alguns bastante criativos, né, nesse sentido que nós vamos observar. Então, você já sabe que o texto, né, eu tenho quem fez o texto e ele vai tentar conversar, né, com o seu público-alvo. Geralmente ele usa você, né, eu já disse o imperativo, usa jogo de palavras, uma palavra com duplo sentido, muitos adjetivos, uma pergunta e resposta, contrata uma celebridade, um profissional de saúde. Então, a criatividade e esse sentido de persuasão, convencimento, é muito importante. Então, ele vai criar ali argumentos, estratégias para te persuadir. Ou seja, vamos pensar aqui. Então, qual seria, assim, particularmente, Patrícia Barreira? Então, uma pequena diferença entre convencer e persuadir. Então, nós temos aqui. Então, eu posso falar para você que a notícia é falsa. Nós trabalhamos com notícias falsas desde janeiro. Eu insisto nesse ponto porque é muito importante. Então, você está convencido. Nós já colocamos lá, elencamos 10 pontos para que você verifique se a notícia é verdadeira ou não. 10 elementos, nós entramos no Tribunal Superior Eleitoral, né, para poder também fazer um joguinho lá para poder descobrir alguns 10 passos. Exploramos bastante sobre esse sentido. Então, se eu te convenço, você sabe que às vezes uma notícia falsa, ela pode chegar a ser um crime, dependendo se for uma difamação, uma ofensa, vamos, por lei. Então, você fica convencido que não é bom, não é legal e que você não deve, você sai convencido do que eu estou te falando, que realmente não se deve. Aí eu te convenci, você saiu convencido, você está convencido, conversou com seus colegas, familiares, você está convencido que realmente notícia falsa, não. Correto? E também não é tão fácil, né, identificar. Mas você ficou convencido. Agora, te persuadir é fazer você investigar. Eu, particularmente, sou bastante cética. O que é isso em relação a notícias e informações? Vamos imaginar que alguém mandou aqui, né, passou aqui uma mensagem, aqui não é mensagem, não é, mas passou uma mensagem, eu leio e eu não acredito inicialmente. Seja quem for, seja da família, seja um colega, que seja estudado ou não, independente. Ah, não, mas foi o meu colega, ele é formado, ele é doutor, ele é mestre, ele é pós-doutorado. Isso não me interessa. Me interessa é que a notícia tem que ser verificada. Então, nós devemos costumar a ler alguns jornais de maior circulação, com maior credibilidade, que tem até mecanismos que vai checar se algumas notícias falsas, né, nós devemos verificar. Então, não seja, mas particularmente eu, Patrícia, não acredito inicialmente. Eu sou bastante cético nesse sentido. Na primeira leitura, eu não acredito, eu vou verificar. Então, se é verdadeiro ou não. E caso você não queira, se não sabe, não deixa que pare ali no seu telefone. Né? Na informação, não passe nem oralmente, nem através de redes sociais, alguma notícia que você não sabe a procedência. E hoje tem tantos mecanismos, essas pessoas que ficam passando notícias falsas e criando essas notícias para acabar com a vida de uma pessoa, ou defamar, ou ofender. Então, elas criam vários mecanismos, às vezes sites que têm até um nome similar, então a gente tem que saber procurar. Muitas pessoas já tiveram as redes sociais hackeadas, né? Invadiram, então tem que tomar muito cuidado. Então,
Se eu te convencer, né, se você é convencido, mas se eu te persuadir, você não vai mais passar qualquer notícia e você vai passar a agir dessa maneira. Então, isso que eu imagino que seja persuadir. E é o que eu gostaria, que você não passasse notícia falsa, né, sem verificar. Às vezes, não, mas foi minha família, foi isso, eu confio. Não, primeiro a gente sempre confirma primeiro. Agora, se é um jornal de grande circulação, não é um jornal sensacionalista, às vezes nós temos vários jornalistas sérios, emissoras, né, sérias, que não vai fazer esse tipo de desinformação. Na verdade, esses jornais eles se unem para desmistificar, né? Eles pegam e comprovam, checam, né? Tem vários projetos aí para poder acabar. Então, é uma discussão que está em alta, nós devemos, e também do coronavírus. Então, além dessa que você vai ver, que eu mesmo criei para te mostrar aqui alguns passos, eu também vou apresentar relacionado essa apresentação que eu irei fazer, vou postar para vocês. Foi uma proposta de produção de texto que eu fiz para os alunos do 7º ano de 2018 da nossa escola. E eles produziram excelentes textos. Eles seguiram uma ideia que é da Hortiflix e criaram os seus próprios textos, usando o telefone, usando também o computador. Eles criaram aí uma colagem e fizeram muita criatividade usando a ideia, né, da Hortiflix. Esse ano, da Hortiflix não, da Hortifruti, né? Então a minha proposta de produção de texto não é agora, né? É um pouco para frente, talvez a gente vai mais nesse sentido, que eu acho que o momento ele exige não um anúncio publicitário, ele vai exigir uma campanha, um anúncio de propaganda com algumas peças que nós iremos criar aí, alguns anúncios, né? No que se refere a combate às fake news e também como medidas de prevenção, né, no combate ao coronavírus. Então, essa é uma proposta, nós vamos estudar, eu acho, 2 semanas, anúncios, analisando vários, olhando aspectos, né? Como eu já disse, nós vamos abordar alguns aspectos linguísticos, perceber, por exemplo, o que é uma frase, o que é um período, né? Vamos lembrar lá o que é uma oração, né? Tem gente que fala assim, oração, Pai Nosso. Vamos lembrar que nós estamos tratando de língua portuguesa. Eu tenho sempre essas brincadeiras e eu estou até com saudade das brincadeiras na sala de aula. Ou seja, a oração que nós vamos tratar, oração, período e frase, né? Faz parte aí dessa construção dos textos. Nós não construímos textos sem frases, orações, né? E períodos. Então, tem uma instrução para você estudar sobre isso e nós vamos discutir sobre isso também. E nós trabalhamos com língua portuguesa, com leitura, análise, tudo bem? E produção de texto e interpretação. Então, é isso aí, vamos seguir as nossas atividades. Espero que vocês gostem do trabalho de produção dos meninos, para vocês terem uma ideia, nós não iremos trabalhar isso, mas para vocês verem que pode se produzir. Em 2018 foram produzidos esses textos já na versão, né, na versão digital. Foi muito interessante. E espero que o de vocês também ficarão excelentes.